broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Boa tarde, sou Filipe Silva, diretor de investimentos do Banco Cardosa, e hoje, juntamente com o João Martins da PIMCO, vamos vos dar algumas noções sobre o mercado obrigacionista e mostrar-vos porque é que neste momento consideramos como uma boa oportunidade de investimento. Um bocadinho aqui um disclaimer nosso, em que isto não constitui qualquer intenção nossa de algum investimento, são informações de caráter genérico, que depois o cliente poderá acabar por escolher e por decidir se tem interesse ou não nas informações que vos iremos passar. Porque é que neste momento achamos que deveremos investir no mercado obrigacionista? As obrigações são uma classe de ativos que acabam por oferecer um retorno bastante diferente do mercado acionista, acaba por ser termos uma diversificação do nosso investimento com a procura de alguma rentabilidade certa e com um fim também normalmente conhecido, uma vez que as obrigações, ao contrário das ações, têm uma maturidade. Por norma é um investimento que apresenta muito menor volatilidade que a classe acionista, e também poderemos ter obrigações que são indexadas a ações, são as chamadas convertíveis, que nos permitem ter um bocadinho das duas componentes, que é a parte do retorno que as obrigações por norma nos oferecem e o risco do mercado acionista, uma vez que normalmente estas obrigações têm dentro delas embutidas opções que nos permitem captar a subida do mercado acionista se as ações estiverem acima do valor definido nessa mesma obrigação. Fazendo um bocadinho aqui um enquadramento do que é que foi o ano de 2022 e para onde é que nós estamos a seguir, efetivamente 2022 foi um ano muito complicado para a classe obrigacionista, tivemos várias notícias e acontecimentos que acabaram por impactar muito o mercado. Tivemos a guerra na Ucrânia, a inflação, a questão se o mundo, ou pelo menos algumas economias, poderiam ou não entrar depois em recessão, e os bancos centrais foram obrigados a tomar decisões de subidas de taxas de juros. Como vocês podem ver aí do lado esquerdo, na coluna de 2022, todas as classes obrigacionistas, independentemente da qualidade creditícia, acabaram por ter retornos muito negativos. Chamo também a atenção aí que no caso das Global Inflation Linked, as obrigações linkadas à inflação também acabaram por ter um retorno negativo, por força de que a inflação tem subido muito no curto prazo, mas como as expectativas a médio e longo prazo são ancoradas e que a inflação acaba por verter, faz com que, dependendo do tipo de obrigações que se tem, umas podem ter uma performance muito diferente das outras, e no caso se forem obrigações de inflação com alguma duration até podem ser relativamente negativo. Outra curiosidade ao olharmos para aqui para os retornos é que, e pelo facto de nós virmos de um ambiente de taxas de juros negativas que acabaram em 2022, as obrigações com maior risco acabaram por ser aquelas que nem foram as que tiveram os piores retornos. Ou seja, se olharmos aí, por exemplo, para o Euro Aggregate, caiu 17%, ou Pan European Aggregate, são obrigações de boa qualidade creditícia, acabaram por ser aquelas que tiveram as maiores perdas. Depois temos as de muito longo prazo, como são os treasuries de mais de 20 anos, ou as obrigações governamentais europeias com mais de 10 também tiveram retornos bastante negativos. Portanto, e do lado direito tenho só um exemplo do que é que aconteceu ao Euribor a 12 meses, que andava em valores negativos até mais ou menos meio de 2022, depois começou com uma subida abrupta e neste momento se encontra nos 4%. O que é que os bancos centrais têm vindo a fazer para contrabalançar um bocado esta subida da inflação? O Banco Central Europeu acabou por subir as taxas de depósito 8 vezes, ou seja, nós estávamos em julho de 2022 com a taxa de depósito no BCE, ou seja, a taxa que os bancos poderiam depositar o seu dinheiro no BCE e eram remunerados era negativa em 0,5%, e neste momento está nos 3,5%. Foram 8 subidas, isto foi o que aconteceu de julho do ano passado até hoje. É uma subida que está sem histórico precedente e que tem sido muito abrupta e com o objetivo de travar este ciclo inflacionista que vivemos atualmente. A Reserva Federal acabou por fazer o mesmo,
começou a fazê-lo um bocadinho antes, uma vez que o mandato da Fed é ligeiramente diferente do BCE, subiu as taxas 10 vezes e levou praticamente do 0 para os 5,07%. Se olharmos aqui um bocadinho para a inflação e para o que acabou por fazer com que os bancos centrais acabassem por ter estes movimentos tão abruptos nas subidas, vemos que a inflação na Europa foi do nível 0 ou até ligeiramente abaixo de 0 na altura do Covid, para acima dos 10%, para reverter agora mais ou menos para os 6%, sendo que ainda está bastante acima do target dos 2%. Convém só aqui fazer uma nota, é que quando os bancos centrais iniciam este ciclo de subidas de taxas de juros, eles normalmente vão demorar entre 12 a 18 meses a chegar à economia real. Portanto, nós efetivamente vimos que a subida começou em julho do ano passado, no caso da Europa, e em março, no caso dos Estados Unidos. No entanto, o efeito destas subidas de taxas a chegar à economia real tem um lag temporal que ainda acreditamos que ainda vamos senti-lo mais no futuro. Mas a verdade é que tanto na Europa como nos Estados Unidos já estamos a verificar alguma reversão dos picos da inflação, o que irá acabar por ser positivo. Depois teríamos que ir ver em particular em que rúbricas é que a inflação ainda está mais sticky do que outros, mas na sua generalidade já estamos um bocadinho a ver esta inversão desta tendência. E no caso dos Estados Unidos, pelo menos para já, acredita-se que a Fed possa estar já quase na sua taxa máxima. O mercado, pelo menos à data de hoje, acredita que possa existir mais uma subida, mas vai depender sempre dos dados económicos que irão saindo. Já o BCE, pelo menos, já antecipa uma subida de mais 25 basis points em julho, e em setembro poderá vir outra, sendo que também está em modo de data dependente, como está os Estados Unidos, e portanto iremos ter que aguardar para ver se as taxas na Europa pararão nos 3,75 ou nos 4. Em termos de taxas de juro, por força destas subidas, o que é que aconteceu às curvas de taxas de juro? A linha amarela de baixo eram as taxas que cada área geográfica, neste caso a Europa e os Estados Unidos, tinham antes do ciclo de subidas, ou seja, tínhamos a curva normal, em que as taxas a um ano pagavam menos do que as de longo prazo. Com estas subidas tão abruptas, o que é que aconteceu? As taxas ficaram invertidas, ou seja, temos o curto prazo a pagar muito mais que o longo prazo, e isto acontece porque as expectativas é que a inflação acabe efetivamente por baixar no médio e longo prazo, então no curto prazo ainda está elevada, e isso faz com que estas subidas de taxas mais abruptas sejam sentidas muito agora no curto prazo, mas à medida que a economia normalizar, o normal é os bancos centrais depois voltarem a estagnarem, ou seja, não subirem mais as taxas e acabarem mesmo até por inverter essa tendência, até reduzirem as taxas de juros. E por isso é que vemos aí que por exemplo, na Alemanha, há um ano a taxa é de 3,5%, se formos ver a 3 anos já é 2,77%, no caso dos Estados Unidos, há um ano temos 5,22%, quando a 3 anos a taxa já seria dos 4,29%. E este seria, daqui de todos os slides que eu tenho para vos falar, o que eu consideraria mais importante, uma vez porque é que nós consideramos que investir obrigações é neste momento uma altura ideal, sendo que nós nunca vamos saber quando é que entraremos nos mínimos do mercado, ou quando é que teremos uma inversão nesta política dos bancos centrais. A verdade é que o mercado indica que possamos já estar muito perto dos máximos, e o mercado também tenta antecipar isso. E eu aí trago-vos uma indicação da yield e da duration que cada classe de obrigações tinha em janeiro de 22 e para o momento que vivemos hoje. Se virem, há uma deslocação bastante, tanto para cima como que a yield que as obrigações acabam por pagar, como para a direita em alguns casos, em termos de duration, e mostra bem que o investidor nos dias de hoje acaba por ser pago pelo risco que está a assumir. Nós no passado estaríamos se quiséssemos investir em obrigações soberanas europeias, que é neste caso o Euro Aggregate, tínhamos uma taxa inferior a 1%, quando neste momento já temos taxas acima dos 3%. E depois, tal como o João vos vai mostrar depois em produtos, que, por exemplo, neste caso a PIMCO oferece, as taxas poderão ser bastante superiores e com qualidades creditícias bastante interessantes. Mas a verdade é que hoje em dia, olhando
para o espectro de obrigações e querendo ter obrigações que sejam elas de curto prazo, médio prazo, com mais risco ou menos risco, sejam high yield, investment grade, sejam em mercados desenvolvidos ou em mercados emergentes, todas estas classes acabam neste momento por nos pagar bastante mais. Há valores que nós já não tínhamos nos últimos 10 anos, são prémios de riscos bastante interessantes e se nós formos ter em conta que a inflação poderá vir a reverter a médio prazo, quando eu falo médio prazo estou a falar sempre de 24 para 25, a verdade é que o mercado tenta antecipar sempre estes movimentos e por isso é que achamos que agora estamos numa altura ideal, porque depois se isso vier a acontecer, estas obrigações irão acabar depois por cair, tal como aconteceu no passado e voltaram outra vez para valores mais medianos. Não achamos nem acreditamos que vamos voltar para os níveis de taxas que tivemos no passado, ou seja, taxas negativas. Achamos que neste momento isso nem sequer é uma questão. Poderemos sim ver os bancos centrais a fazer uma pausa nas subidas de taxas, ou poder mesmo até aliviar um bocadinho estas subidas, a poder reduzir um bocadinho, vai depender muito da dinâmica económica que neste momento vivemos. Não nos podemos esquecer que temos pleno emprego em praticamente os países todos desenvolvidos, o que acaba por ajudar bastante a evitar recessões, portanto existe margem para os bancos centrais para poderem estar a subir as taxas de juros. No entanto, como este efeito de subida é leve e tem um impacto nas economias que demora sempre algum tempo, este ajuste que nós iremos sentir na economia real, o mercado tenta sempre antecipar. Por isso é que neste momento, em termos de mercados, vemos nível de taxas bastante mais elevadas, um bocadinho na antecipação do que é que irá acontecer à economia numa fase posterior. Mas achamos que, efetivamente, neste momento, escolhendo qualquer um dos tipos de ativos que se quer ter, seja em euros, seja em dólares, seja em investment grade, seja em high yield, seja em mercados emergentes, a verdade é que em todas as classes acabamos por ter prémios para o investidor que já não tínhamos há muito tempo. E isso é o que era mais importante para destacar, porque efetivamente estamos numa altura em que já somos pagos pela liquidez que temos, ao contrário do que aconteceu nos últimos 10 anos, em que as pessoas tinham dinheiro e perdiam dinheiro constantemente à conta da inflação. Não significa que não estejam a perder se estiverem a ser remunerados a uma taxa inferior à da inflação, mas pelo menos se acreditarmos que a taxa de inflação se vai reverter e conseguimos fazer um investimento, por exemplo, a 4, 5 ou 6 anos, com uma taxa de 4,5%, 5%, certeza que a médio prazo iremos ter um retorno bastante interessante para o nosso investimento. E só aqui um bocadinho uma nota final em que quais são as vantagens e desvantagens de se ter obrigações. As obrigações têm a vantagem de nos dar sempre um rendimento periódico, que é feito através do cupom da mesma obrigação. Se ela for mantida até à maturidade, sabemos que o preço pode oscilar e ter alguma volatilidade, mas à partida não existem defaults, podemos receber todo o dinheiro que tínhamos investido. E no caso de o preço da obrigação até subir bastante, podemos acabar por vender a obrigação a um preço mais elevado do que teríamos comprado. Uma desvantagem das obrigações é que, efetivamente, o retorno é capeado, ou seja, acabamos por estar limitados um bocadinho ao cupom e ao preço da obrigação e ele não pode subir de forma infinita como pode acontecer nas ações, portanto temos sempre um retorno é mais ou menos certo do que é que iremos ter. A verdade é que podemos perceber alguns defaults, por isso convém ser muito criterioso nesta fase. Quer que nós vimos de uma fase de mercado em que as taxas de default estão em mínimos, as empresas começam a fazer agora o rollover da sua dívida a taxas mais elevadas, poderão haver empresas que podem não conseguir aguentar prémios de risco mais elevados e, portanto, podem entrar terem mais algumas dificuldades, pelo que convém ter sempre carteiras, mesmo dentro das obrigações, de carteiras diversificadas. E o preço de uma obrigação, tal como acontece nas ações, também pode cair durante a vida da obrigação, um bocadinho que eu referi em cima. O preço acaba por ser um bocadinho volátil, mas, efetivamente, se não houver nenhum default, as obrigações podem acabar por pagar todo o investimento ao seu investidor e acabam por ter aquele rendimento garantido que eu referia. Passados agora ao João Martins da Pimpo, que vos irá falar das oportunidades de investimento no mercado de dívida e das ofertas que a PIMCO contém neste momento. Muito obrigado, Filipe, e muito boa tarde a todos. Filipe, excelente introdução. Aliás, eu tenho começado todas as apresentações também, essencialmente a falar do que aconteceu no mercado das obrigações. Eu acho que é importante reconhecer que as quedas verificadas no ano 2022 foram muito grandes.
mas também é preciso perceber como é que estas quedas, porque é que estas quedas ocorreram. Essencialmente perceber que o enquadramento de mercado foi extraordinário, não tivemos uma guerra há muitos anos, não tínhamos uma pandemia ainda há mais tempo, obviamente, são eventos extremamente baixa probabilidade e que têm depois impactos nos mercados. A inflação mais alta que foi que resultou destes dois eventos, depois, obviamente, que tem também consequências no que é o comportamento da política monetária dos bancos centrais, como é que se combate a inflação mais alta dos últimos 50 anos, subindo as taxas da forma mais agressiva, mais rápida também dos últimos 50 anos, isso tem um impacto imediato no preço das obrigações. Antes de começarmos, só também apresentar-me aqui brevemente. O meu nome é João Martins, eu faço parte, como disse o Filipe, da equipa da PIMCO como os clientes da Península Ibérica. Quero agradecer a todos o vosso tempo, o vosso interesse para participarem no webinar desta tarde. Para mim é pessoalmente um prazer e quero agradecer também ao Banco Carregosa por nos convidar, a mim e à PIMCO. Também dizer que sou cliente do banco, aliás, é a única conta em Portugal que eu ainda mantenho. Portanto, eu hoje estou deste lado, mas podia perfeitamente estar desse. Isto para dizer que, enfim, esta sessão tem, obviamente, um gosto especial. Para mim, espero que vocês consigam aproveitar, consigam desfrutar, tanto como eu sei que vou fazer aqui do meu lado. Em primeiro lugar, e passando aqui para o primeiro slide, dizer e apresentar-vos muito brevemente a PIMCO, quem é que nós somos. Nós somos uma das maiores gestoras de fundos, gestora de estratégias ativas do mundo. Nós gerimos hoje mais de 1,8 trilhões de dólares para clientes em todo, globalmente. Vocês podem ver aqui neste slide que temos escritórios, mais de 20 espalhados em praticamente todo o mundo, em praticamente todos os continentes, um total de 3.400 empregados, dos quais 990 são profissionais de investimento, mais de 300 são gestores de carteiras, que são rácios bastante interessantes e que não são nada comuns aqui nesta indústria da gestão de ativos. A PIMCO é normalmente conhecida pelas estratégias de obrigações. Nós realmente fomos pioneiros na gestão ativa destes instrumentos nos anos 70, quando o lendário investidor Bill Gross criou a Pacific Investment Management Company, mas nos últimos 52 anos evoluímos bastante. E apesar de continuarmos a ser a referência no mercado de obrigações e este tipo de fundos serem realmente o core do nosso negócio, temos já montantes consideráveis noutras estratégias, incluindo estratégias de ações, de ativos reais como matérias-primas. Somos os maiores gestores de estratégia de imobiliário do mundo, alternativos, entre outros. De que é que vamos, então, falar hoje? Eu gostava de começar por falar de o que são as obrigações, como funcionam e como investir. É sempre importante rever conceitos básicos do que é este instrumento. O instrumento, na nossa opinião, é chave na composição de qualquer carteira realmente diversificada. E depois disso, vermos, enfim, como é que nós podemos investir. E nós na PIMCO podemos, obviamente, ajudar. Temos uma panóplia de estratégias e hoje trazemos uma em particular, que é o PIMCO Income Fund. É, aliás, o maior fundo de gestão ativa de obrigações do mundo. Começamos, então, por rever o que são as obrigações. Na realidade, uma obrigação não é mais do que um empréstimo, na sua forma mais simples. É uma forma de uma entidade, seja privada ou pública, se financiar, levantar capital e depois, como acontece no empréstimo, nós podemos construir junto de uma instituição financeira, existem os juros, que neste caso são chamados cupons, que são pagos periodicamente ao detentor da obrigação, portanto, à pessoa que concedeu o empréstimo, essencialmente ao longo de um prazo que é a vida, a maturidade da obrigação. Quando esta obrigação vence, no final do período estabelecido inicialmente, a entidade que pediu o dinheiro emprestado tem que devolver o valor nominal, que foi essencialmente o valor que foi emprestado junto dos credores no mercado de capitais, assim como os juros têm que ser pagos periodicamente, seja mensalmente, semestralmente, anualmente, aos seus investidores. Que entidades é que se financiam e que tipo de obrigações é que existem? Existem várias entidades, como eu vos tinha dito, públicas ou privadas, e eu gosto de falar dos vários tipos de obrigações que existem usando este gráfico, que basicamente mostra o tradicional binómio risco-rentabilidade.
menor risco, mas obviamente também menor rentabilidade esperada, porque tem yields, tem cupons mais baixos, temos então os títulos do governo, a dívida pública. Okay? Isto porquê? Porque obviamente que um governo, na probabilidade de que aconteça alguma coisa e que não consiga ou pagar os juros da sua dívida e entrar em cumprimento ou não ser capaz de devolver o montante que lhe foi emprestado, é reduzir. E visto existem, obviamente, diferentes países, diferentes governos ou diferentes, emitentes dentro deste segmento do mercado obrigacionista, mas geralmente são emitentes com reduzido risco. À medida que vamos aumentando o risco, vamos obviamente também aumentando a rentabilidade esperada, passamos da dívida pública para obrigações emitidas por entidades semipúblicas ou os quasi-sovereigns, como se costuma chamar aqui em Portugal, para vos dar um exemplo concreto, seria uma CP ou um Águas de Portugal, e depois passamos então para o setor 100% privado. E dentro do setor privado existem fundamentalmente dois tipos de emitentes. Temos os emitentes de obrigações corporativas investment grade, maior grau de qualidade creditícia, ok? São empresas robustas, estáveis, onde os seus balanços e a sua atividade comercial não apresenta grandes riscos, portanto, consequentemente não há grandes riscos para o investidor ou para o credor, e depois temos as obrigações corporativas de high yield, de grau especulativo, e já vamos falar um bocadinho mais de como é que se distinguem umas e outras. Estas são as que oferecem uma rentabilidade esperada, os cupons mais altos, porque obviamente têm também maior risco associado. Portanto, já vimos o que são as obrigações, que tipos de obrigações, assim, de forma muito genérica, é que existem, mas como é que funciona este instrumento? Eu acho que esta pergunta é equivalente a como se calcula o preço das obrigações, porque se nós conseguimos responder a isto, conseguimos essencialmente saber como funcionam, quais os fatores que influenciam o seu comportamento. Eu, pessoalmente, sempre me ajudou, quando estudava, e era mais novo, estava na escola e na faculdade, a olhar para as fórmulas matemáticas. E a fórmula do preço das obrigações, temos-la aqui em cima, no canto superior esquerdo. Mas, enfim, eu sei também que sempre fui um bocadinho nerd, não é? E isso das fórmulas não é o mais atrativo, e tenho aprendido também a simplificar um bocadinho as coisas. Portanto, eu vou-vos pedir que pensem comigo. Uma obrigação paga cupons durante a sua vida, como vimos. No vencimento, paga o montante total que foi emprestado inicialmente. Se isto for assim, o valor de uma obrigação não tem mais que ser a soma de todos estes cupons, estes fluxos futuros que eu vou receber como recompensa para emprestar dinheiro ao dia de hoje. Os cupons e o valor nominal são fixos, não mudam. O tempo entre hoje e o vencimento também não vai mudar. Portanto, a única variável que pode mudar e influenciar o preço, segundo esta equação, esta linha de raciocínio, são as taxas de juros que nós usamos para calcular o valor de um cash flow futuro, dos cupons futuros, aos dias de hoje, chamado atualizado, um valor a receber no futuro. Isto leva-nos a uma conclusão que é extremamente importante, que é que a relação entre o preço de uma obrigação e a taxa de juros é inversa. Sobe a taxa de juros, desce o preço. Desce a taxa de juros, sobe o preço. Ao fim e ao cabo, a taxa de juros é o que vocês veem aqui nesta fórmula, como um Y, e é no denominador de uma fração, portanto, se aumenta o número pelo qual nós estamos a dividir algo, esse algo, obviamente, que diminui. Daí a relação inversa. Concretando, e dando-vos aqui um exemplo, imaginemos que eu ontem emiti uma obrigação com um cupom de 5%. Vencimento a 5 anos. Hoje, as taxas de juros subiram, porque o Banco Central decidiu subir as taxas de juros, e a mesma emissão, assumindo que o meu risco, não muda, teria que ser feito por uma remuneração de 6%, com 6% em vez de 5%. Uma vez mais, eu o cupom não posso tocar, mas o preço pode ser ajustado. Portanto, o que vai acontecer é que o preço da obrigação vai descer para que a minha obrigação emitida ontem a 5% seja atrativa vis-à-vis as taxas ou as obrigações comparáveis que são hoje emitidas a 6%. Pagam menos juros, pagam um pouco mais baixo, mas o preço para comprar também é mais barato, o que faz com que estas sejam equivalentes. Agora, vimos que o preço é impactado pelo movimento das taxas de juros, a relação é inversa, mas há outros fatores que também impactam o preço das obrigações. Temos, por exemplo, as condições de mercado, isto é, oferta e procura, entre outros. Temos também o rating, que é essencialmente uma forma standardizada
acabou por ser encontrada para definir o risco de crédito, o risco creditício de cada emitente de obrigações. Vocês seguramente já ouviram falar da Moody's e do rating da dívida pública portuguesa e, como podem imaginar, sempre que este rating sobe ou desce, há um impacto no preço das obrigações que já estão a ser transacionadas em mercado. E, por último, temos a idade de uma obrigação emitida hoje a 5 anos, daqui a 1 ano, vai ter 4 anos. A rentabilidade que nós recebemos a 4 anos, obviamente, não é a mesma que a rentabilidade do investimento a 5 anos. Portanto, isto podem ver que tem muito que se diga e que tem que realmente ser analisado ao detalhe. E nós não podemos também falar de como funciona um instrumento financeiro, nem podemos realmente entender como funciona, sem falar dos seus principais riscos. Estes são tão mais importantes quanto as fontes de rentabilidade. Eu, aliás, iria até mais longe e diria que uma das chaves para o sucesso de qualquer investidor está realmente na gestão do risco. Evitar as perdas mais do que maximizar os ganhos, dito de outra forma. Eu não sei se vocês alguma vez ouviram este clichê, mas a realidade é que matematicamente é preciso um ganho de 100% para recuperar uma perda de 50%. Isto acaba por vos dizer aqui tudo. Nas obrigações há 2 riscos principais. O primeiro, do qual já falámos, é o risco de taxa de juros, que representa o perigo de uma obrigação, com rendimento fixo, sofrer alterações no seu preço como consequência do movimento das taxas. O segundo tem a ver com esta ideia dos ratings que eu ainda agora vos falava, da qualidade creditícia da entidade que emite a obrigação ou que se financia, portanto. Este é o risco de crédito e mete-se com este conceito, que vocês também já ouviram falar, que é o conceito de spread, que é essencialmente a diferença de rendimento de uma obrigação sem risco, para nós na Europa tende a ser obrigações de dívida pública alemã, e outra do emitente que se considera que haja risco. Eu dou-vos um exemplo. Imaginemos que o Banco Carregosa decide financiar-se no mercado de capitais, emitindo uma obrigação. Qual seria o cupom, a taxa de juros que pagaria para pedir dinheiro emprestado? E por mais prestigiosa ou prestigioso e sólido que seja o banco, uma vez mais digo-vos isto como um cliente da instituição, eu acho que não é seguro dizer que não é assim tão sólido como o governo alemão, pelo menos para já. Tendo em conta isto, para além da taxa de juros que paga a Alemanha, o Banco Carregosa vai ter que pagar um spread adicional que reflete um maior risco de incumprimento e que, afinal, visa compensar o credor, o investidor, por investir no Carregosa ou financiar o Carregosa em vez do governo federal alemão. Portanto, estes são os 2 componentes e os 2 riscos principais. Risco de taxa de juros, número 1, e risco de spread, de crédito, isto é, que se altera a percepção dos mercados relativamente à solidez do emitente e consequente impacto em preço. Agora nós já falámos, passando aqui à frente, já falámos bastante de taxas de juros, como é que impacta o preço das obrigações, quais são os principais riscos. Agora, de onde é que vêm estas taxas de juros? Como é que estas taxas se determinam? Eu acho que primeiro é preciso pensar o que são realmente as taxas de juros. Para mim, a forma como eu penso nisto não são mais do que o preço do dinheiro. O preço de emprestar dinheiro, de fornecer capital, dinheiro e capital, que é obviamente um elemento essencial no nosso sistema económico, permite as atividades de poupança, as atividades do investimento, do empréstimo. E o segundo, então, é de onde é que vêm estas taxas? Quem é que determina, ao fim e ao cabo, o preço do dinheiro? Essencialmente são os bancos centrais, que são a entidade pública competente para determinar a política monetária de cada país ou de região. Temos a Fed nos Estados Unidos, a Reserva Federal, temos na Europa o Banco Central Europeu, o Banco de Inglaterra no Reino Unido e por aí fora. O Banco Central determina as taxas de juros de referência. Estas são taxas de juros de curto prazo que estão ao acesso dos bancos que depois que são depois transmitidas para a economia real e que fluem pelo sistema financeiro. Importante, no entanto, os bancos centrais estabelecem estas taxas de juros a curto prazo. Este é uma das ferramentas que os bancos centrais têm à sua disposição para alcançar o seu mandato, que normalmente é uns níveis de crescimento positivos, níveis de crescimento real da economia, e por falar em crescimento real, a inflação à volta de 2%. Okay? Agora, os bancos centrais não controlam as taxas a longo prazo. Quem determina estas taxas são os mercados.
E os mercados determinam estas taxas com base no que espera que aconteça com a oferta e com a procura, com a evolução do crescimento macroeconómico, com a evolução da inflação, mas não daqui a 3, 4, 5, 6, 7 meses, não a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. Por exemplo, se os participantes no mercado acreditarem que o Banco Central estabeleceu as taxas de juros demasiado baixas, os receios de um potencial aumento da inflação, porque o custo do capital é baixo e há muito investimento, podem alastrar no futuro. Portanto, para compensarem este risco, os emitentes das obrigações de longo prazo, o que vão ter que fazer é oferecer taxas de juros mais elevadas para compensar os investidores, ou as expectativas dos investidores que haja um crescimento macroeconómico mais forte, inflação mais alta e por aí fora. Portanto, são estas expectativas, esta oferta e procura, expectativas macroeconómicas que os gestores depois de obrigações, como a PIMCO, são obviamente forçados a analisar e a tentar antecipar e ao fim e ao cabo, usar para depois posicionar as suas carteiras. E por falar em inflação, este é, sem dúvida, um dos temas mais debatidos na atualidade. Portanto, não podia deixar de falar-vos de qual é que é o impacto da inflação nas obrigações. E aqui, provavelmente, sabem que a inflação normalmente não são boas notícias para as obrigações. Aliás, 2022 é um perfeito exemplo disso mesmo. A inflação é um problema para os investidores, de regra geral, porque, ao fim e ao cabo, reduz o poder de compra futuro das suas poupanças, a rentabilidade real e efetiva dos investimentos. Para além de afetar o poder de compra, também pode ter outro efeito das obrigações, que é, essencialmente, o efeito contrário ao que eu vos acabo de... Aliás, é exatamente o efeito que eu vos acabo de descrever. Quando a inflação sobe para cima de um certo nível, as taxas de juros também tendem a subir à medida que os bancos centrais fazem a tentar pressionar os consumidores a reduzir o consumo. Como é que o fazem? Aumentam as taxas de juros, aumentam o preço do dinheiro, reduzem o investimento, e isto faz com que depois, enfim, a atividade macroeconómica desacelere e a inflação caia e voltem a alcançar os níveis de inflação em linha com os seus mandatos, por países desenvolvidos à volta de 2%, só para terem uma referência. As boas notícias. A inflação parece estar a descer, nos dias que correm, as taxas de juros já subiram bastante, portanto, a partir deste momento, a rentabilidade deveria ser positiva para as obrigações, como aliás temos visto este ano. A subida da inflação, a subida das taxas de juros que tanta dor causaram nas carteiras de obrigações em 2022 já devia ser algo do passado, ficou para trás. E, para terminar, voltamos então aqui a um ponto que eu acho que é extremamente importante, que é o papel das obrigações num portfólio. A maior parte das pessoas e dos investidores, quando pensam em obrigações de uma carteira, pensam em diversificação. E, realmente, é uma das principais fontes de diversificação numa carteira global, que investe em ativos de risco e ativos de menor risco, mas também pode ser uma fonte de geração de rendimentos, de apreciação do capital. Por falar em apreciação do capital, eu falava-vos antes que existem setores, segmentos do mercado obrigacionista que têm maior risco. Dívida de empresas privadas com menor grau de qualidade creditícia, maior rentabilidade esperada. Na Europa estamos a falar já de yields de rentabilidades esperadas para obrigações de high yield à volta de 8, 9, 10%, que é uma rentabilidade bastante em linha com o que é a rentabilidade realizada, histórica do mercado acionista. Gerar rendimentos. Ao fim e ao cabo, as obrigações são um excelente instrumento para nos dar uma renda mensal, semestral, poder fazer face a algumas necessidades que alguns clientes eventualmente possam ter. Aliás, isto é um dos objetivos principais da estratégia que eu depois vou falar, que é o PIMCO Income, e, sem dúvida, diversificar uma carteira. Eu trago-vos aqui um exemplo, se vocês olharem para o lado direito, para os gráficos que estão aqui, que eu vos mostro aqui. E se nós pensarmos uma carteira de 100% de ações norte-americanas, o S&P 500, entre 98 e 2017, teve uma rentabilidade média anualizada de 7,2% e uma volatilidade de 15%. Se nós substituirmos 40% dessa carteira de ações por obrigações, portanto, a maioria continua a ser ações, a rentabilidade média passa de 7,2% para 6,6%. 60 pontos básicos mais
mais baixa, aproximadamente. Mas a volatilidade é quase metade, passa de 15% para 9%. A rentabilidade por unidade de risco é quase 2 vezes superior. E depois há muita gente que normalmente tenta contra-argumentar isto, dizendo, mas a minha carteira vive de rentabilidade, a volatilidade ser maior ou mais pequena, eu acabo não enche a barriga. Não consigo fazer nada, consigo comprar nada com maior ou menor volatilidade. Certíssimo. No entanto, um ponto fundamental e que vai de encontro a uma das ideias que eu partilhava convosco antes, que é a importância que tem a gestão de risco, é a importância que tem reduzir a volatilidade. Reduzir a volatilidade, vermos o nosso património oscilar em menor forma, faz com que se reduza a probabilidade de nós, como investidores, ou inclusive dos clientes finais, serem procíclicos. Comprarem quando menos têm que comprar e venderem quando menos têm que vender. Isto é, comprar quando os mercados estão altos e vender quando os mercados já caíram. Portanto, isto é algo que eu acho que é realmente importante sublinhar. E por último, também temos aqui uma discussão que costuma ser muito mais comum dentro do universo das ações, mas que eu acho que é importante também trazer para o universo obrigacionista, que é a diferença entre estratégias passivas e ativas. Qual é que faz mais sentido? No mercado acionista, se nós olharmos para os dados empíricos e para as análises, vemos que historicamente o que faz mais sentido é gestão passiva. Porque, em média, o gestor ativo, depois de comissões, fica atrás não só do gestor passivo, como também do benchmark do mercado, principalmente em mercados grandes e eficientes, como pode ser, uma vez mais, o S&P 500. Nas obrigações, a história é um bocadinho diferente. Como vocês podem ver aqui no gráfico do canto inferior esquerdo, o gestor médio ativo, depois de comissões, fica bastante à frente do gestor passivo e bastante à frente ou acima, melhor dito, do benchmark. Porquê? Essencialmente, o mercado obrigacionista é muito mais complexo que o mercado acionista, é muito maior em tamanho e em complexidade. Para vos dar um exemplo, pensemos na referência do mercado acionista norte-americano, S&P 500, tem 500 ações. A Apple tem uma ação neste índice. A referência do mercado obrigacionista norte-americano, o Bloomberg US Aggregate, tem 2.300 obrigações. Há mais de 60 obrigações da Apple em diferentes partes da estrutura de capital, diferentes vencimentos, cupons e por aí fora. Portanto, ao fim e ao cabo, um gestor ativo tem muito mais ferramentas para acrescentar valor, criar alfa, tendo em conta que está a investir num mercado que é muito maior e muito mais complexo. E também dizer que a diversificação é chave no mercado tão complexo como é o das obrigações. E é realmente importante compararmos uma carteira de obrigações, gerida por um profissional capaz de acrescentar valor, vis-à-vis uma obrigação em carteira, onde obviamente existe um risco de concentração brutal. Deixo-vos aqui 2 exemplos, que aliás usam o income, para depois passarmos já à estratégia. Vocês vejam como em maio de 2018, quando havia stress nos mercados de obrigações, subiam as taxas de juros. A Itália passava por momentos de stress também e riscos idiosincráticos por temas políticos. As BTPs, dívida pública, as obrigações de dívida pública italianas, chegam a cair mais de 10%. O income tem uma rentabilidade de 0%, tem exposição em Itália no mesmo período. Porquê? Porque tem uma carteira altamente diversificada. Mais recentemente, o caso do crédito suíço, as obrigações sénior a cair 5%, as subordinadas a cair 12%. E claro, os AT1s, os cocos do banco, caem 100%. Essencialmente, foram para 0. O income, também, uma vez mais, com exposição a estas obrigações, no mesmo período, consegue rentabilidades positivas. Aqui temos de ver claramente como, uma vez mais, este clichê da diversificação não é um clichê, tem realmente impactos na performance e nos resultados alcançados. Passamos então agora para o PIMCO Income Fund. Este é um fundo que eu acho que é bastante conhecido, a maior parte das pessoas conhece o funcionamento da estratégia, mas eu quero-vos dar aqui uma breve introdução ao que é, volto a repetir, o maior fundo de gestão ativa de obrigações do mundo. São quase 300 mil milhões só nestas estratégias que nós gerimos na PIMCO. Portanto, o que é o income? O que faz? Bem, é um fundo de obrigações global, flexível, que tem como objetivo maximizar rendas dos cupons e preservar o capital. É o beabá da gestão ativa de obrigações. Como vos disse, o maior fundo de gestão ativa de obrigações do mundo, o que basicamente significa que gerimos muito capital para muitos clientes. Isto não acontece por acaso, como podem imaginar, é essencialmente a consequência dos resultados alcançados. Nós temos prémios individuais
alcançados pela equipa de gestão, como, por exemplo, prémios da Morningstar, dos melhores gestores de obrigações para Dan Iverson, que, aliás, é o CIO da PIMCO, portanto, é a pessoa responsável por todos os investimentos que se fazem na gestora. Alfredo Morata, também um gestor sénior. Mas pronto, depois é como no futebol, nós não comemoramos as botas de ouro, nós comemoramos são as taças das equipas e é aqui que depois entra a PIMCO como um todo, o nosso processo de investimento, as ferramentas que estes três gestores têm à sua disposição, etc. E é isto que faz com que nós ganhemos a taça, sejamos número 1, consigo-vos provar, mas antes de olharmos para os resultados, queria-vos só contar brevemente como é que nós investimos, como é que nós alcançamos estes objetivos. E alcançamos os objetivos porque, primeiro, consideramos a globalidade das oportunidades que nos apresenta o mercado de obrigações, como vimos, um dos maiores, um dos mais complexos. Fazendo de uma forma dinâmica, usamos a flexibilidade que nós temos nas guidelines das estratégias para expressar as melhores ideias da PIMCO num único veículo de investimento e, repito, temos um foco grande em mitigar as perdas, fazer uma gestão do risco bastante robusta e investimos em obrigações de dívida pública, corporativas, privadas, públicas, opções também, aliás, obrigações também de dívida colateralizada, como podem ser hipotecas, empréstimos bancários, entre outros. Eu falava-vos da gestão flexível, é realmente muito importante. Este gráfico que vos mostra o posicionamento histórico do portfólio. Vocês podem ver como a exposição à parte azul, que é a parte mais de dívida pública, maior qualidade, menor risco, tem variado bastante, entre 50% a pouco mais de 10%, assim como a componente verde, crédito de maior qualidade, e a componente vermelha, que é a parte de mercados emergentes, a parte de crédito high yield. Vejamos como, por exemplo, desde 2021, à medida que as taxas de juros foram subindo e, portanto, as obrigações estão mais atrativas, nós temos aumentado a exposição à dívida pública, a credit investment grade, a qualidade já paga, é o que faz sentido ter em carteira, ok? E por último, temos então aqui a performance da estratégia. Eu acho que é curioso porque há 10, 11, 12 anos que há muitas pessoas que diziam, e muitos participantes nos mercados diziam que não existia valor nas obrigações. Primeiro porque as yields, as taxas de juros, os cupons eram muito baixinhos. Aliás, nós na Europa víamos isso, as taxas de juros eram negativas, essencialmente. E agora, depois da queda de 2022, toda a gente diz que continua a não existir valor nas obrigações porque as rentabilidades totais são negativas. Mas isso tem muito que se diga. Realmente, se nós olharmos aqui para este gráfico, pararmos na linha verde, que mostra a rentabilidade do índice do Bloomberg US Aggregate, coberta em euros, nos últimos 12 anos, uma rentabilidade acumulada de menos de 2%, que obviamente não é o mais atrativo nem interessante. Mas há quem encontre valor e bastante. O PIMCO Income, desde que lançámos a estratégia na Europa em 2002, tem para o mesmo período uma rentabilidade acumulada de classe de retalho coberta em euros de mais 25%. Portanto, há realmente quem encontre bastante valor, 2,44% anualizado durante os últimos 11 anos, para ser específico. E isto não é só do ponto de vista absoluto e do ponto de vista contra os índices, também contra os competidores. O fundo tem 5 estrelas da Morningstar, por bate 99% dos fundos da sua categoria há 10 anos. Não só o faz agora, mas como tem feito consistentemente. Eu não tenho aqui este slide, mas nós, nos últimos 10 anos, consideramos a performance a 3 anos, todos os meses, em 73% das vezes estamos no primeiro quartil, no top 25%. Em 51% das vezes estamos no primeiro decil, top 10. Portanto, consistentemente estamos entre os melhores fundos da nossa categoria. E assim temos uma carteira de qualidade média A+, portanto investment grade, com 3,13 anos de duração, composta por mais de 8 mil instrumentos, 8 mil investimentos, e uma yield to maturity, ou rentabilidade esperada em euros, à volta de 5% no final de maio. Existem, também é importante falar disto, existem diferentes classes para o investimento nesta estratégia, neste fundo, cobertas em euros. Eu mostro-vos aqui algumas, com as classes também de retalho, para a vossa informação. Temos a de acumulação, que na minha opinião, e pensando no meu caso particular, é o que faz mais sentido. Também é mais eficiente do ponto de vista fiscal, não é? Porque quando nós recebemos um dividendo, temos que, obviamente, pagar os impostos associados. E depois temos as classes que distribuem um cupão, que distribui o rendimento. Temos duas em euros, temos uma
vem aqui no centro, que acaba em MW85, distribui à volta de 6%. Temos outra que distribui à volta de 4%. Uma distribuição mais em linha com o que é o nível das taxas de juros na Europa neste momento. A diferença entre as duas é que o custo de cobertura cambial de dólares a euros para a classe que paga 6 aplica-se à unidade de participação, para a classe que paga 4 aplica-se à distribuição do dividendo. Ok? Importante mencionar também que, net, do ponto de vista líquido, a rentabilidade do portfólio é igual, seja qual for a classe, mas dependendo do cliente, obviamente depois pode fazer, dependendo, enfim, do investidor, pode fazer mais sentido uma ou a outra. Eu queria também só concretar aqui brevemente estas duas classes, para vos deixar um exemplo mais concreto, para a redundância. Um investimento de 100 mil euros nos últimos 12 meses na classe do PIMCO Income, coberta em euros de retalho, teria gerado aproximadamente 5.764 euros em dividendos. Isto dá uma yield anualizada de 6%, extremamente atrativa e competitiva, como sabem, importante para muitos investidores. Mas, enfim, como sabem, a performance não é só dividendos, e para um investidor, uma vez mais, como eu, a classe a considerar deveria ser a de acumulação. Portanto, o investidor mais jovem, que tem ainda muitos anos pela frente, capacidade de sofrer maiores oscilações no seu portfólio, é a base da educação financeira. Portanto, não preciso de dividendos, como é que eu posso beneficiar da capitalização dos mesmos, ainda para mais agora que as taxas são mais altas? Obviamente investir na classe, de acumulação. Concretando uma vez mais, se pensarmos no investimento de 100 mil euros nesta classe e pensarmos no horizonte temporal de investimento recomendado, que são 5 anos, o valor máximo, desde que lançámos o fundo, há 11 anos, teria sido 131 mil, o valor mínimo de 91.756, o valor médio 109.772. Portanto, há aqui uma assimetria bastante interessante, na minha opinião. O valor máximo, 31 mil euros de ganho. O valor máximo de perda, apenas 8 mil. E o valor médio, 10 mil euros. Portanto, realmente, eu acho que os números falam por si. E para terminar, e porque nós também nos podemos enganar, e enfim, porque também, não só isso, e porque também temos muitas outras estratégias, obviamente, na PIMCO, para além do Income Fund, eu deixo-vos aqui esta tabela que chamamos a derradeira tabela e que mostra essencialmente as nossas estratégias preferidas para cada cenário macroeconómico, seja de maior crescimento, menor crescimento, maior ou menor inflação. Existe sempre uma estratégia da PIMCO que é mais adequada, mas fica realmente ao vosso critério. Do meu lado, eu queria, uma vez mais, agradecer pelo convite do Banco Carregosa, queria também agradecer o vosso tempo, o vosso interesse, e continuamos à vossa disponibilidade e disposição para responder a quaisquer perguntas que possam existir. Obrigado. Muito obrigado, João. Eu disse, acho que não iremos ter qualquer questão. Obrigado também pela excelente apresentação, tanto tua como do enquadramento, bem como dos produtos que a PIMCO tem para oferecer aos nossos clientes. Também quero agradecer a todos que estiveram presentes neste webinar pelo tempo que acabaram por despender e por qualquer ruído de fundo que possa ter causado algum distúrbio a alguém, mas julgo que no geral conseguimos passar a mensagem do porquê de investir em obrigações neste momento.